Nós utilizamos o nosso trabalho como desculpa para aprender coisas. Houve um período que nós tivemos durante um período grande em Nova Iorque em residência e nós percebemos que era completamente contraproducente nós estarmos a tentar produzir o que quer que seja enquanto estávamos em Nova Iorque. Era muito mais fácil nós usufruirmos do tempo que estávamos fora. Isso depois aconteceu noutras residências, em Paris eu acho que essencialmente foi nestes períodos tanto em Nova Iorque como em Paris. Mesmo na Noruega. E na Noruega, que é usufruirmos do nosso tempo enquanto estamos a viver nas cidades e poder absorver tudo o que elas têm para nos dar. E isso fez com que nós desenvolvêssemos uma prática que tem a ver com... Nós demoramos muito tempo a pensar nos projetos e a ler e a investigar e a preparar e depois ele torna-se relativamente fácil. O fácil aqui é relativo, porque depois quando nós chegamos aqui ao ateliê, ele é só produzir. A exposição chama-se Braga Nova Iorque. Este Braga Nova Iorque é retirado claramente de uma expressão que ficou conhecida pelo António Variações. Alegadamente foi ele quando estava na produção do seu disco, na altura de fazer os arranjos, ele explicar aos técnicos como é que ele queria a música, ele que não tinha grandes conhecimentos musicais, falava com os técnicos e dizia eu quero qualquer coisa, eu para esta música quero qualquer coisa entre a sede de Braga e Nova Iorque. E isto parece uma coisa super abstrata, mas na realidade eu acho que ela é muito exemplificativa de uma série de coisas, porque não só pelo facto de nós conseguimos perceber exatamente o que é que ele quer dizer, ou conseguimos hoje olhar para esta expressão e perceber o que é que existe em Braga e o que é que ele quer dizer, o que é que ele queria dizer com esta ideia da sede de Braga e esta ornamentação e esta ideia meio, hoje podemos dizer meio queer, acho eu, em termos do que são as parafernálias e tudo as procissões, as romarias, os efeitos, as vestimentas, os estandartes. E o que é que isto significa em Nova Iorque e o que é que isto significa, por exemplo, em Times Square ou numa cultura mais underground que evidentemente hoje é mais frequente nós vemos aqui em Portugal, seja uma cultura S&M, uma coisa mais openly gay, do que acontecia naquela altura, nos anos 80. Nós gostamos sempre de usar isto vai acontecendo em vários projetos e em particular aqui nesta exposição acontece em várias destas peças, nós convocarmos personagens e figuras do imaginário coletivo para a nossa peça. Isso pode acontecer tanto com o António Variações, é evidente aqui no título, como acontece com o Mário Cesarini num outro trabalho, ou com o Luís Pacheco. E nós achamos que, em caso de dúvidas, dá-nos jeito nós pegarmos nestas figuras para elas nos poderem guiar também na nossa própria forma de fazer. Por outro, porque o que nós fazemos é, nós ao apresentarmos propostas de reflexão, por assim dizer, ou de leitura das nossas peças, nós costumamos dizer que nós não trabalhamos sobre nada, nós, quanto muito, nós trabalhamos a maneira como nós lidamos com determinados assuntos e a única coisa que nós podemos fazer é mostrar ao público a nossa visão sobre esses assuntos e mostrar diferentes possibilidades de leitura. Os trabalhos eles podem ser lidos de diferentes maneiras consoante os contextos em que são apresentados, os discursos que os envolvem, a data em que eles são mostrados, porque nós estamos aqui existem vários trabalhos na exposição que eles foram adaptados para a exposição, mas eles são mais antigos. Nós temos peças de 2020, temos umas peças anteriores, a peça de som. A peça de som, que é de 2018. No outro dia, um amigo nosso estava a gozar connosco porque nós temos assim um bocado de fama de fazer sempre as coisas todas à última da hora. E estava a perguntar, então, a exposição já está pronta? E o João Pedro
vira-se e diz assim: eu trabalho sobre o presente, portanto estou sempre a fazer as coisas até à última da hora. Independentemente das peças serem todas novas ou feitas de propósito para esta exposição, para a Zet Gallery, eu gosto sempre de pensar que os projetos são sempre uma forma de nos apresentarmos aqui e agora. E mesmo quando nós vamos buscar projetos antigos, que também é uma prática recorrente, e muitas vezes já chegámos a fazer coisas que foi integrar projetos antigos em projetos novos, é como se fosse sempre esta apresentação, é aqui que nós estamos. E é uma forma de nós também nos obrigarmos a olhar com um novo olhar, com olhos novos para aquilo que já fizemos, confrontá-los com o que estamos a fazer agora e confrontá-los com estes novos contextos de apresentação. Por exemplo, um dos exemplos é a questão das águas, de um projeto que nós fizemos em 2021, que se chama As Milagrosas Águas de São Bento, que foi um projeto que nós fizemos durante a pandemia para uma loja do Mercado de São Bento, que é em frente ao Parlamento, que é o Palácio de São Bento, e que, mostrada em Lisboa, tinha uma determinada leitura, mostrado no contexto pandémico também tinha outra leitura, porque nós abrimos a loja no dia em que se começou a vender ao postigo. Quando pegamos neste projeto e levamos para Braga, com esta ideia do São Bentinho. Com esta ideia do São Bentinho, do São Bento da Porta Aberta, das romarias, de repente achamos nós, claro, é como se a peça fosse nova, porque a leitura que as pessoas fazem, as impressões que tiram do trabalho, dão-lhes camadas. Portanto, eu acho que o trabalho vai ganhar camadas novas. Quando tu há bocado estavas a dizer da importância da narrativa no trabalho, é óbvio que é importante, mas eu não diria narrativa no singular, porque parece assim a grande narrativa, a história, porque são sempre muitas narrativas, são sempre muitas histórias com origens diversas. Há umas que são lendas, mitos, diz que disse, boatos, e nós gostamos muito de verdades, mentiras. Aliás, toda o projeto das Milagrosas Águas de São Bento é uma fabricação de uma mitologia em torno dos poderes milagrosos de uma água que é só água da torneira. Pronto, não devia estar a dizer isto, porque as pessoas ficam a saber, mas é verdade. É tal como todas as águas e fresquinhos de terra que vêm de locais santos e a história das relíquias. Pronto, há que querer, há que acreditar, não é? E isso é mais importante do que aquilo ser verdade ou não. O Mário Cesarini, a dada altura, tem umas pinturas que se chamam Linha d'Água. É uma série de pinturas que comercialmente tiveram muito sucesso. E a dada altura há uma história de que no mercado, eventualmente, muitas dessas linhas d'água elas não foram feitas pelo Cesarini. Elas foram pintadas pelo Cesarini. Foram pintadas por outra pessoa que chegava lá ao ateliê e pedia ao Cesarini para assinar para depois vender, como se fosse dele. E o Cesarini sabia perfeitamente que esta história estava a acontecer. E o que nos parece aqui interessante e o Cesarini sempre disse que, especialmente quando chegava ali, no final da vida dele, que era que todas estas pessoas meio fora da lei, elas foram todas, elas ajudaram-me sempre tanto a mim, elas deram-me tanto, que chegou a minha vez de devolver um bocadinho, não sei se foi bem isto que ele disse, mas de devolver agora isto a elas, por isso sim, ninguém me está... Eu também consigo perceber o prazer que ele tinha nesta atitude subversiva. E de repente o que eu acho que é interessante nesta ideia, e que nos interessou nesta ideia destas linhas de água falsas, é o que é o falso aqui, porque na verdade... O que é a autoria? O que é a autoria, porque é que elas não continuam, na verdade elas continuam a ser todas do Mário Cesarini. O que nós fizemos foi, em vez de estar a fazer as nossas próprias pinturas falsas do Mário Cesarini, elas são linhas feitas com cuecas de cor, como se fossem aquela linha
que tu vês quando a pessoa se baixa ou quando a pessoa É a tem linha da t-shirt. cintura. A linha da cintura que é formada pelas cuecas, pelas calças e é um bocadinho esse acumular dessas linhas das cuecas, que por sua vez também podem ser aquelas linhas atrás dos marinheiros. Aliás, ele começou pelas linhas das fardas dos marinheiros. Dos marinheiros e... Aquelas azuis no pano branco. E com isto tudo fazer uma linha de água gigante que atravessa a sala e que ocupa a totalidade da nossa linha do horizonte. Da mesma maneira que existe esta peça, nesta instalação, nesta sala maior da galeria, também existe uma peça de som, ela chama-se Great Anonymous Sex, e é a voz do Nuno, devia ser tu a falar, mas é a voz do Nuno a contar histórias de engate, que nós não sabemos, quer dizer, nós sabemos, mas quem está a ouvir não sabe se são histórias reais ou se são histórias imaginadas. E este título, Great Anonymous Sex, é retirado de um livro do John Giorno. O John Giorno tem um livro chamado You Gotta Burn to Shine, Sim. que são um conjunto de textos onde ele relata engates, cenas de engate. Nesta exposição acontecem muitas peças que têm como ponto de partida estas histórias, tipo, seja este episódio... Sim, o engate do John Giorno na Prince Street em Nova Iorque. O suposto engate do Luís Pacheco de uma gala no Café das Arcadas, que é o Café Viana. As minhas histórias de engate que estão na peça de... Tudo isto... A história do Cesarini, do namorado, que era junkie, que precisava de dinheiro para comprar droga, e então pintava e levava para ele assinar porque vendia as pinturas como se fossem dele. Misturando aqui e voltando a dar a história do que é o falso e o que é verdadeiro, o que é apropriado, o que é a autoria, o que é o original, de repente nós, ao mesmo tempo, também, ao introduzir, ao cruzar todas estas camadas, também estamos sempre aqui com uma questão que para nós é importante, que é nosso e o que é que nós vamos buscar dos outros, porque é quase como se no fim nada disto fosse nosso e fosse tudo um conjunto de coisas para as quais nós olhamos com o nosso olhar, mas que são sempre de alguém. E, portanto, daí esta quantidade de referências e de personagens e de autores que nós vamos buscar e que estamos sempre a introduzir no trabalho. No nosso processo de trabalho e no nosso processo criativo, também existe sempre muito esta tentativa de andar sempre entre estes dois campos. Algo que vem de um sítio local, de uma cultura underground, não tão conhecida, muito circunscrita a determinados meios, e como é que se passa daqui para uma disseminação ou para uma globalização do conhecimento. Quando nós fomos convidados para desenvolver este projeto, nós achámos sempre que o ponto de partida tinha de ser o lugar onde a exposição ia acontecer. Sim, como fazemos muitas vezes. Sim. Em caso de dúvidas, era esse o ponto de partida. Mas voltando um bocadinho a esta ideia do Braga-Nova Iorque, que acho que aqui se aplica, esta ideia eu não vou dizer dualidade entre as duas cidades ou dois contextos, porque eles estão aqui... Isto não é uma luta, não é um despique. Eles estão aqui de uma forma muito abstrata, mas acontece uma coisa, no caso particular de Nova Iorque, por exemplo, que é a revolta de Stonewall. Como esta ideia do momento que marca a libertação sexual da comunidade LGBTQIA+. É um episódio que acontece no final dos anos 60. Quando celebramos o Pride, nós celebramos a data destas revoltas. E se nós formos a pensar historicamente, tudo bem, isto acontece nos Estados Unidos e acontece em Nova Iorque, mas ele é o resultado de uma série de acontecimentos que foram acontecendo, não só nos Estados Unidos, mas em termos do que significa a historiografia da comunidade LGBTQIA+, existem outros episódios que são igualmente importantes e marcantes. E nós fomos a pensar no que é a história deste movimento em Portugal e pensando que a homossexualidade só é despenalizada em Portugal
em 82 e de repente estamos a falar de uma despenalização numa altura em que começam a aparecer os primeiros casos de HIV/SIDA. Tipo, tudo isto em Portugal é muito forte e muito marcante neste período e por isso nós gostamos de fazer projetos ou desenvolver projetos que eles até podem parecer demasiado de nicho, por assim dizer, porque eles são tão Demasiado locais. são tão Na locais, sensação que eu estava... são tão específicos de determinado lugar que eles quase que ficam com aquela coisa do então, mas se alguém não tiver os dados todos para os ver, para os ler, como é que isto vai acontecer? E acontecia-nos uma coisa que aconteceu, ou melhor, nós nos lembrámos imediatamente uma das vezes que fomos a Braga e fomos nas nossas visitas iniciais à galeria, que foi, espera lá, o Café Viana era onde o Luís Pacheco engatava uma gala no livro do Libertino. Passei por Braga. Passei por Braga, idolátrica o seu O seu esplendor. esplendor. E de repente nós pensamos, espera lá, existe um livro que é o relato de quase diarístico de um período, de uns dias em que o Luís Pacheco passou em Braga. O Luís Pacheco trabalhava Trabalhava para a Gulbenkian, conduzia uma daquelas bibliotecas itinerantes que andava pelas aldeias e é num desses percursos que ele passa por Braga. Existia neste livro uma série de coisas que nos interessava trabalhar, que é esta ideia do engate e o sexo no espaço público, que é uma coisa que nos interessa pensar e refletir como forma de resistência, não é? Tipo, e de transgressão. E o que nós fazemos agora aqui para a exposição é nós pegamos numa estrutura de um urinol público, em ferro, e esse urinol ele é tal como as casas de banho públicas, agora não, está tudo muito mais higienizado, mas é uma estrutura em ferro que alude a um destes urinóis. No caso, nós utilizámos uma estrutura de um urinol existente e ele existe em Amsterdão, e nós achámos que tinha graça, uma vez que nós falávamos nós fazíamos uma referência ao António Variações, usar aqui uma coisa de Amsterdão, porque o António Variações morou em Amsterdão, são estes dados que não... São aquelas coisas que depois ninguém vai perceber, mas que às tantas fazem parte parte do nosso processo, como é que passamos de umas coisas para as outras, não é? E este urinol, ele está grafitado com a totalidade do livro do Luís Pacheco. Ou seja, como se aquela escrita por cima do urinol, ela fosse uma escrita meio obsessiva, que é sempre o mesmo livro que está a ser escrito. Depois existem umas palavras que nos saltam mais à vista, coisa, e nós escrevemos maior. Outras que vão ficando tapadas. Pronto. E uma espécie desenhar uma espécie de um camuflado, e este camuflado aqui não é inocente, porque nós usamos cores nós chamamos cores eclesiásticas, ou seja, cores que são usadas nos paramentos, e estas coisas não são evidentes, mas elas são sempre ferramentas para nós podermos trabalhar sobre elas e tomar decisões na altura em que estamos a fazer. E a dada altura, numa das nossas idas a Braga, alguém nos diz, têm de ir ver a escultura do João Peculiar, porque vocês vão adorar, porque aquilo é a vossa cara, e porque não sei o quê, e nós é a nossa cara. Se é a nossa causa da pila, do báculo que é em forma de pila, não sei o quê, pronto, aquilo foi ali uma discussão, nem foi uma grande conversa, foi só daquelas coisas que ficam... De passagem, assim, um fait divers, claro. E a dada altura nós começámos... No dia a seguir lá fomos ver a praça, onde estava... Onde é que está? Claro que chegámos lá, já não estava lá. Já não havia nada, e nós não... Pronto, aquilo não foi grande questão. Mas nós, depois, em conversa com a Helena, acabamos por perceber que realmente a peça tinha sido retirada do espaço público, porque ela tinha sido constantemente vandalizada, e esta própria ideia do báculo, da peça, da escultura do João Peculiar, ela por si só, ela desencadeia uma série de narrativas que informam o próprio projeto e a peça. Ou seja, nós estamos aqui a falar sobre a peça, nós não sequer temos a imagem da peça, mas ela não é importante porque ela já desencadeou aqui
uma série de ações. Porque de repente o que acontece foi, nós imediatamente, a peça já não estava no espaço público, nós pedimos ajuda à Helena, fomos com a Helena visitar, ver a peça, armazéns da Câmara. porque a peça estava nos armazéns da Câmara. Trouxeram a peça para a entrada do armazém, andámos lá, fotografámos a peça, nós com a peça, não sei o quê, não houve problema nenhum. A partir do momento em que se percebeu que havia um interesse específico na peça, e esse interesse foi manifestado com esta ideia de fazer um molde do báculo para fazer uma reprodução, aí de repente é como se a percepção que as pessoas tinham da escultura mudasse, assim, espera lá. Toda a escultura está envolta em questões meio misteriosas por uma razão muito simples, que é a autoria da escultura é do Raul Xavier, que morreu Em 64. nos anos 60. A peça foi inaugurada em 2003, ou seja, não se sabe muito bem... 40 anos depois da morte do autor. Sim, não se sabe muito bem se foi, por um lado diz-se que foi encomenda da Diocese, por outro lado a Diocese diz que quem pagou foi a Câmara. Foi encomenda da Câmara. Portanto, toda a gente se responsabiliza de criar aquele atrito com o público, que era quem vandalizava a peça porque não gostava. Mas o que é certo é que a peça ainda esteve no espaço público entre 2003 e 2016, por isso, de repente, ela foi alvo de uma série de atos de vandalismo, porque o báculo tinha uma forma... Supostamente. Que se assemelhava àquilo que as pessoas achavam que era uma pílula. Vão ser 2 báculos que vão estar na galeria, e são 2 porque têm as nossas alturas, mas é quase como se para nós a peça começasse no momento em que nós deflagramos este dispositivo. A partir do momento em que quisemos ir ver, que demonstramos interesse, que quisemos autorização para tirar o molde, que até agora não foi dada, não se sabe de quem é que é a peça, não se sabe quem é que tem propriedade intelectual da peça, e pronto. E para nós, apesar disto não ser nada concreto ou visível, é quase como se a peça fosse isto, é pôr as pessoas a pensar. Sim. Gostamos da ideia de utilizar as roupas porque elas são sempre muito codificadas, ou seja, nós ao usarmos cuecas, as cuecas elas são hipercodificadas. Nós ao usarmos as breguilhas das calças, elas também têm, elas são discursivas. Esta peça que está aqui atrás, que são esta linha de breguilhas, de telas que são feitas a partir de breguilhas, nós usamos tecidos de camuflado, e elas estão customizadas, por assim dizer, como se as calças estivessem customizadas com diferentes elementos que também são referentes a outras coisas ou a outros projetos anteriores. E o que acontece aqui nestas breguilhas é que algumas delas, as calças estão rotas para se ver o fundo, e muitas delas têm pele sintética com tatuagens que são reproduções de tatuagens do Nuno. Nós utilizamos o nosso trabalho para nós podermos falar sobre as questões que nos inquietam. E, obviamente, que perante o crescimento de discursos extremados, no caso da direita, e o perigo com que nós vemos, a facilidade com que nós percebemos que direitos que nós lutámos tanto para obter, eles podem nos ser retirados. Quer dizer, nós pensamos em nós porque, se calhar, quando pensamos nos direitos dos homossexuais e das pessoas trans, foram os mais recentes.
mas há muitos outros Estamos a falar direitos. sobre direitos humanos, acima Sim, de tudo, há não é? muitos outros direitos humanos mais recuados que também são muito voláteis e que também, E nós que sei sempre... lá, olha, de um dia para o outro as mulheres deixam de poder votar. Pá, nós fomos nos construindo como pessoas e como artistas, principalmente pelo facto de nós abordarmos questões de temática LGBTQIA+, tipo, e às tantas, sempre fomos muito, desde cedo, muito confrontados com esta ideia de que vocês fecham As leituras as possíveis, leituras a possibilidade de possíveis leituras. do trabalho, é como se... Sim, isto era uma coisa que diziam muito no início, é quase como se nós só trabalhássemos para a comunidade porque só a comunidade é que poderia ter os códigos para perceber o trabalho e que nós estávamos a fechar o trabalho sendo um trabalho de nicho. Da mesma maneira que se calhar estamos a fechar, imagina, se nós a fazermos um projeto todo em torno do Cesarini, se calhar fecha-nos mais portas, por assim dizer, do que se estivéssemos a fazer sobre o William Burroughs. Neste confronto entre os centros e as periferias, entre o centro e a margem, é como se nós estivéssemos a dizer, sim, nós estamos na margem, mas somos nós que definimos as fronteiras da margem. Quando a lógica é sempre o contrário, que é o centro que se define ou que se estrutura enquanto centro e que define as periferias. E, de repente, é uma tentativa de fazer um movimento inverso, que é nós estamos sempre a reclamar a margem, não nos consideramos artistas marginais, quer dizer, nem pedíamos porque achamos que temos alguma visibilidade e que já temos algum currículo, já fizemos exposições nas instituições, estamos representados nas coleções, portanto, mas gostamos de manter os pés nessa margem, reclamando esse direito de dizer, não, a margem é até onde eu quiser que ela vá. E se eu quiser que a margem vá para o centro, eu tenho o poder e quero ter, porque sou eu que tenho que o construir, não é? Não vai ser dado pelas pessoas que realmente, pelo poder, não é? Eu quero ter o poder de dizer que a margem vai até ali e baralhar um bocado este sistema. Sim. E nós gostamos de fazer uma coisa que é nós perceber o privilégio que nós temos em termos de atenção institucional, não é? Para poder abordar determinadas temáticas e obrigar as pessoas a ter que levar com elas. Sabes que, independentemente dos vários contextos políticos que nós já atravessamos, acho que o nosso trabalho... Eu gosto de pensar assim, que somos assim uma espécie de maratonistas, percebes? Nunca é assim uma coisa de sprint, nunca é uma coisa assim... ou panfletário, não é? É a diferença entre arte, uma coisa mais panfletária ou uma corrida de fundo, não é? Porque eu acho que o político é sempre tudo o que nós fazemos. Não, tal como na arte, não existe nada que não seja político. Porque se tu optares por eu não quero ter nada a ver com a política, isso é uma posição política, não é? E que tem as suas consequências. A abstenção tem as suas consequências. E, portanto, eu acho, pelo menos eu como pessoa, e acho que nós, desde que estamos juntos, nos construímos assim, que é tudo o que nós fazemos, tudo o que o nosso corpo faz, tudo o que nós pensamos é político. Até porque vimos de um sítio que está fora do sistema. Independentemente dos contextos mais ou menos favoráveis a este tipo de questões que nós abordamos, este sempre foi o nosso cerne de pensamento, sempre foi aquilo que nós achámos que tínhamos para acrescentar, ou que tínhamos para dizer, ou que tínhamos para pôr ao dispor das pessoas assim, agora pensa nisso.